Muito bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos, amém? Então, primeiros momentos, primeiros segundinhos, são para que você possa enviar esse vídeo a outras pessoas, para que você possa se sentar confortavelmente aí no sofá, ou não sei se está na cama ainda, colocar aí o celular bonitinho, organizado. Faça isso. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Porque assim você não perde nada que eu posto aqui, que a gente posta, né? Que o Ministério posta. Essa semana nós postamos um vídeo chamado ONU contra o Cristianismo. Não sei se você assistiu. Se você tivesse com o sininho ativado, você com certeza teria visto, né? Essa apareceria para você. Beleza. Irmãos, nós vamos dar início hoje ao livro de Juízes. Como será isso? Eu vou fazer um preâmbulo assim, rapidamente, e nós vamos estudar a vida de alguns juízes. Eu acho que 3 ou 4. Aqui nós teremos no livro de Juízes por completo, nós teremos vários. Vale muito a pena os irmãos lerem o livro por completo, para que os irmãos tenham noção do teor desse livro, para que os irmãos saibam o que de fato existe nele e como é o desenrolar desse povo que se encontra nesse estado aqui. É muito caro, é muito sério para nós, nos dias de hoje, conhecermos isso aqui. Eu vou falar, eu acho, só sobre 3 ou 4, porque o nosso intuito é a contação de histórias dos principais personagens. Então existem personagens que passam muito rapidamente por esse livro, né? Que Deus fala relativamente pouco desses personagens. Então vamos falar sobre os maiores, tendo uma noção geral do livro. Oremos. Pai Santo, de infinita graça, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós. Muito obrigado porque o Senhor deixou a Tua palavra para que possamos conhecê-la, para que possamos nos aprofundar, para que possamos, Pai, saber como o Senhor pensa, como o Senhor age, saber como devemos agir. Pai Santo, em nome de Jesus eu te peço, abra, Senhor, as nossas mentes, para que em nome de Jesus possamos absorver essa história do Velho Testamento aqui que está no livro de Juízes. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ajuda-nos na nossa incredulidade, ajuda-nos em todo tipo de fortaleza da alma que se levanta contra o conhecimento do Senhor, destruindo essas fortalezas através da tua palavra, através das circunstâncias que o Senhor gera. Trabalhe-nos, Pai. Pai, dá-nos, Senhor, um domingo abençoado, dá-nos, Senhor, uma reunião à noite abençoada. Eu te peço para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, o livro de Juízes, ele está logo após o livro de Josué. Isso tá na cara aí, né? Tanto é que o final do livro de Josué é o início do livro de Juízes. Então tem muita coisa aí que nós já vimos em Josué que nós veremos no livro de Juízes. Vamos iniciar nossas leituras aqui então, né? Vamos ler Juízes, capítulo 1, dos versos 1 a 4, para a gente ter uma noção do que está acontecendo aqui. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que por sorte me caiu, e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus, e os feriu.
Verso 4. Subiu Judá, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Se lembra da nossa contação de história anterior, do domingo passado? Nós vimos que existia a terra, 7,5 tribos não responderam corretamente a esse chamado, elas ficaram ali, né, usufruindo do que as outras tribos haviam conquistado, e não estavam saindo de próximo de Josué e daquele povo de Israel que já tinha conquistado a terra. O que Josué faz? Manda 3 espias para conhecer a terra dos cananeus, para continuar esse conhecimento da terra dos cananeus. Esses 3 espias voltam, fazem uma delimitação da terra, explicam como que é a terra, e então Josué faz essa divisão. Lembra que nós falamos até sobre Caleb, que ele escolhe um monte para ser a sua herança? Não é que ele escolhe, não. Moisés lá atrás já havia direcionado a ele esse monte. Então, só para a gente relembrar do que nós vimos na nossa contação de história anterior. Percebe? Aqui é o final do livro de Juízes. Tanto que aqui nós veremos que Josué ainda nem morreu. Aqui ainda são ações de Josué. Beleza. Desculpa. Depois da morte de Josué. Desculpa. Aqui Josué havia morrido. Nós vimos no Josué capítulo anterior, né? É porque vai citar novamente aqui a morte de Josué. Depois da morte de Josué. Então aqui, só para frisar, aqui Josué já havia morrido quando há esse direcionamento aqui de Judá, Simeão, a subirem ao morro. Ao morro não, aos cananeus. Beleza, vamos ler os versos 26 e 27. Então se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade, e lhe chamou Luz. E este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean. Aqui, irmãos, vai falar das terras que foram conquistadas por Israel, mas que Israel não expulsou totalmente o povo que havia naquela terra. E como nós já frisamos alguma vez, e vou frisar porque isso é muito caro para nós no Velho Testamento de modo geral, Deus fez uma aliança com Moisés, falou com eles e disse, olha, não faça aliança com eles, expulse eles da terra, não se alianciem, não se comprometam com esse povo, expulsem ele da terra, elimine-os totalmente. Como referência disso, nós temos o pecado de Acã. Lembra o pecado de Acã? Acã pegou capa babilônica, pegou algumas coisas, e ele e a sua família foram extirpadas do meio do povo de Deus. Vamos lá então. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os do Megido, todas suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, e não os expulsou totalmente. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, antes continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Asser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aczib, os de Elba, os da Afeca e os de Roabe.
Porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e os de Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Salabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Licencinha. Então, o livro de Juízes, irmãos, vai deixar claro, vai mostrar para nós um desenrolar dos fatos do povo de Israel que não expulsou quem deveria expulsar. Que ao invés de expulsar, essas pessoas resolveram fazer alianças. E a Bíblia deixa muito claro que, desde que essas pessoas não estejam no controle, não estejam dominando, não estejam escravizando, isso está bom. Não é? Porque todos eles aqui, todo o povo de Israel, coloca esses inimigos a serem seus escravos, a fazerem trabalhos forçados para si. Pensem num valor espiritual sobre isso, gente. Isso é muito, muito, muito sério. Beleza, vamos ver o capítulo 2, dos versos 1 a 3. Como eu disse anteriormente, nós vamos entender aqui, depois nós vamos entrar mais propriamente na vida de alguns juízes. Passarei por um ou outro assim bem rapidinho, mas 3 ou 4 nós faremos um pouco mais detalharei um pouco mais. Beleza. Capítulo 2, verso 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, e sobre vós... Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. O que é isso que fizestes? Percebe aqui? Deus, mais uma vez, ele envia um anjo do Senhor, subiu o anjo do Senhor. Se você observar, está com letra maiúscula, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, sempre com letra maiúscula, trata da pessoa do próprio Cristo. Então sobe o anjo do Senhor e fala: gente, olha, vocês estão agindo de maneira errada. Josué morreu. Aí no capítulo 2, verso 6, vai fazer uma breve recapitulação da morte de Josué. Havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um para sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo nos dias de Josué, e assim desenrola esse ponto aqui. Então, Josué morre e o povo se prostitui. O povo bagunça. O povo, como nós já vimos aqui, como nós já estamos vendo, o povo, ao invés de obedecer a Deus e expulsar todo o povo, se aliança com esse povo. E aí começa um problema grave para os filhos de Deus. Deus os entrega aos seus espoliadores. Deus entrega eles aos seus espoliadores. Eles começam agindo como dominadores. Eles dominam, eles acham que estão dominando, colocando aquelas pessoas a fazerem trabalhos forçados para ela. Mas isso vira, Deus os entrega aos seus espoliadores. Então eles começam a ser espoliados.
a serem dominados, a serem destruídos, a serem retalhados por essas pessoas que estão ali. Como nós já vimos anteriormente, e o Senhor vai dizer novamente aqui. Para que serve esse povo no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus? Por que Deus deixou esse povo lá? Versos 16 a 19 do capítulo 2. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz. Lembra, nós temos falado sobre isso. Essa personalidade, essa pessoalidade, né? Moisés, Arão, Josué, já falamos sobre Abraão, Jacó. Existe isso. Nós precisamos ser a pessoa a qual Deus confia, a qual Deus irá agir através de nós. Continuando então. Verso 18. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam de suas obras, nem da sua obstinação dos seus caminhos. Então, o juiz morria, as pessoas se esqueciam e voltavam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aqui, irmãos, é uma espécie de introdução. Então, por isso ele já está mostrando como será o desenrolar do livro por completo. Licença. Vamos lá. Capítulo 3. Olha que seriedade que é isso aqui, gente. Capítulo 3, verso 1 ao 1 e 2. São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então, para que serve esse povo aqui? Deus deixou lá para provar a Israel e saber quantos sabiam sobre a guerra de Canaã. Porque as pessoas esqueciam. Aqui atrás vai dizer que levanta uma geração que não conheciam a Josué nem as guerras de Canaã. Avalie isso para a nossa vida. Versículo 2. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. São estas as nações. Aí vem uma série de nações aqui. 5 príncipes dos filisteus, dos cananeus, dos sidônios, dos heveus habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Mas nós não vamos ler isso aqui. Vamos entender aqui um pouquinho mais como que foi a ação desses juízes, como foram essas ações. Vamos lá. Cusã-Risataim era o rei da Mesopotâmia. E esse Cusã-Risataim dominou sobre o povo de Israel por 8 anos. Então Deus levanta Otoniel, e Otoniel
livra o povo da mão de Cusã-Risataim. Cusã-Risataim domina Israel por 8 anos. Depois disso, houveram 40 anos de bonança, 40 anos de paz ou de Israel dominando. Eles resolveram as coisas, perceberam, realmente nós estamos agindo mal e vamos expulsar essas pessoas do nosso meio, vamos parar de negociar com esses pecadores, com essas situações, com esses deuses estranhos? Não fizeram isso. Então veio a servidão a Eglon. Sim, vamos ler aqui. Antes disso, só ler o verso 9. Capítulo 3, verso 9. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou. Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Simples assim. Bem enxutinho. Servidão sob Eglon. Passaram 40 anos e o povo não resolve a situação. Eles permanecem naquela mistura. Deixa eu ver aqui. Deus permite que o povo seja dominado pelo rei dos Moabitas. Pelos Moabitas, né? E o rei Eglon, ele domina sobre o povo por 18 anos. Eude, Deus levanta um juiz chamado Eude, e Eude liberta o povo de Israel deste rei. Como que é isso? No dia em que Eude foi levar os impostos e as oferendas e tudo para esse rei, ele fala que Deus tem uma palavra para o rei. E o rei é bem gordinho, assim, bem gordão. E ele pega e diz o seguinte: rei, eu tenho uma palavra do Senhor para você. E ele pede para que todos saiam da sala. Ele tinha feito um punhal grande. E quando todos saem da sala, ele era canhoto, então ele puxa esse punhal e desfere um golpe no rei Eglon, de modo que esse punhal entra até o cabo e não sai. Deixa eu falar para os irmãos uma coisa. Às vezes eu fico assim, tentando escolher umas palavras e tal, por causa do algoritmo do YouTube. Sabe? É muito interessante, dependendo do tipo de palavras que são usadas no vídeo, como que ele perde alcance, como que um vídeo tem 70 visualizações, o outro tem 3, tem vídeo que tem uma visualização, e você vai lá e reassiste e não muda o número de visualização, dependendo do conteúdo que está sendo falado, das palavras que são utilizadas. Então, às vezes eu fico meio assim, então paciência e busquemos entender, mesmo falando assim um pouquinho, né, assim, tentando fazer alguns eufemismos, tentando trazer alguma diferenciação nas palavras. Então ele pega esse punhal e, de modo que esse punhal entra e ninguém nem vê o punhal, já que o rei era muito gordo. E aí ele sai, ele foge por uma janela e o rei fica lá dentro. E as pessoas estão lá fora esperando, achando que o rei foi ao banheiro, achando alguma coisa nesse sentido. E esperaram. Quando eles resolveram invadir lá e entrar no salão do rei, aí percebem que o rei está falecido. Que o rei foi quilado. Enquanto isso, o Eude vai e chama o povo de Israel para sair à luta contra o povo moabita. E o povo moabita é vencido pelo povo de Israel. E aí nós teremos 80
anos onde Israel terá paz, onde Israel terá a oportunidade de eliminar o convívio com esse povo. Mas, como nós já lemos aqui, licença, eles não farão isso. Não fazendo, Deus permite mais uma vez que o povo de Israel seja dominado. Como foi dito, eles serão laços nos pés de vocês, eles serão espinho no calcanhar de vocês. Sabe, esse povo que eles fizeram um laço, que Deus disse, olha, não se envolva com esse tipo de gente. Beleza, então nós temos agora Jabim, a servidão sob Jabim, rei de Canaã. Jabim irá reinar, irá dominar sobre o povo de Israel por 20 anos. E o Senhor irá levantar uma juíza. A juíza dá ordem da parte de Deus para Baraque. E Baraque diz o seguinte, olha, Débora, juíza Débora, se você for com a gente, nós vamos. Se você não for, a gente não vai. E ela disse, sim, eu vou. Vamos ler o verso 9? Capítulo 4, verso 9. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será a tua honra, não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Guedes. Perfeito. Sísera, povo de Deus, era um grande general de exército, um grande homem de guerra. E tinha Jabim, e Sísera era o homem principal de Jabim. E ele dominava, e ele era muito hábil, e ele era hábil em estratégia, ele era excelente nesse aspecto de guerra. Por isso aqui está falando desse senhor chamado Sísera. Vamos ler aqui versos 13 a 15. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Assete a Goim, para o ribeiro de Quizon. Deixa eu ver aqui, a 15. Então disse Débora a Baraque, dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu de diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio da espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Beleza. Então nós vimos aqui, tem alguns pontos, né? O povo de Israel que derrotou Sísera, que derrotou os exércitos, a Bíblia deixa claro que o Senhor derrotou. Lembra que o Senhor, a gente viu anteriormente, o Senhor não tirou o povo de lá. Para quê? Aí tem as suas finalidades. O Senhor derrotou a Sísera. Então, Sísera foge. Vou só contar a história para nós adiantarmos aqui. Sísera foge. Sísera foge e chega na casa de uma pessoa chamada Jael. Jael é a esposa de Éber. E ele se esconde ali, ele pede para que Jael se esconda ele ali, e ele se esconde. E ela esconde ele, cobre ele com um manto, e ele está muito cansado, então ele pede, olha Jael, me dê água, por favor. Aí ela vai lá num balde de leite e dá leite para ele, e ele fica lá escondido, e fala com ela, olha, se aparecer alguém me procurando, se passou alguém por aqui, diga que não. E ela, sim, combinado, perfeito. E aí ele está muito cansado, está debilitado, ele dorme. Ela pega uma
ela pega uma... Deixa eu ver aqui, rapidamente. Deixa eu ver aqui. Uma estaca. Ela pega uma estaca, vai na cabeça de Císera e pega um martelo enquanto ele está dormindo e bate. Então, ela sai dali e vai até Baraque e vai até Débora para dizer do seu feito. Aí ela chega lá, fala desse seu feito. Venham para que vocês vejam o homem a qual vocês estão procurando. E aí chega lá, de fato é Císera, e Deus liberta o povo de Israel. Mais uma vez. E aí Débora tem um cântico. No capítulo 5 é o cântico de Débora. Leiam depois, muito, muito bonito, muito legal. Os irmãos entenderam a questão de a honra não será de Baraque, porque uma mulher há de derrotar Císera, o Senhor há de entregar a vitória através de uma mulher? É isso, Jael, esposa de Heber, é quem resolve a questão com Císera. Beleza, na próxima a gente vai entrar Midianitas, Gideão é um dos que nós vamos falar. Gideão, Débora falamos, Gideão, Sansão é outro juiz com muita história, com muitas direções para nós com respeito à sua vida. Pai Santo, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido tão gracioso conosco. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado porque o Senhor tem gerado interesse, o Senhor tem gerado habilidade a cada um de nós, aos irmãos, para estarmos aprendendo mais, para estarmos observando pontos altos na história dos filhos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Pai Santo, reina sobre a vida de cada um, abençoa, Senhor, esse restante de domingo, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor possa se manifestar na vida de cada um dos irmãos e que tenhamos, Pai, um culto à noite abençoado, cheio de graça, cheio de vida, cheio de vitória, em nome de Jesus, de comunhão, de alegria, de ensinamento, direcionamento, Pai, conformidade com a Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitíssimo obrigado. Deus abençoe a cada um e até a noite.